Boa noite, galera. Tudo bem? Eu sou o Rafael, sou estudante de fonoaudiologia. Eu estou no 5º semestre do curso, estudo na Unicid. E hoje a gente inicia o nosso primeiro podcast, né? Sistema Único da Fono. Juntamente com os meus colegas de classe, Natália. Oi, pessoal, boa noite. Como o Rafa falou, eu sou da sala dele, eu tô no 5º ano, no 5º semestre também da faculdade. E a gente tá fazendo o nosso primeiro podcast. E agora eu vou passar pra Bruna. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna. Como eles disseram, nós estudamos juntos e a gente tá com um desafio nesse semestre do curso de Fonoaudiologia Preventiva, a disciplina, e a gente aceitou esse desafio. E hoje estamos aqui com a doutora Paula. Ela é uma profissional fonoaudióloga e ela está atuando no SUS, mas nada melhor do que ela mesma se apresentar e falar um pouquinho sobre ela. Então, vamos lá. Fazem 24 anos que eu sou formada como fonoaudióloga, né? Fiz a universidade na Universidade Bandeirantes de São Paulo, fui a última turma da Uniban na época. E tô aí, né? Eu trabalhei muitos anos com aparelho auditivo, e aí depois me cansei, me enjoei e falei assim, não, quero um novo desafio. E fui para o Sistema Único de Saúde. Então, dia 4/4 agora, fez 1 ano que eu tô no Sistema Único de Saúde. Legal. Bacana. O SUS, ele é um desafio, né? Sistema Único de Saúde, ele é um desafio tanto pro profissional e pro paciente também, né? Porque o paciente, ele enfrenta bastante desafios no SUS, né? E o profissional também, né? Na verdade, a gente fala que o profissional, ele tem que ser o paciente, na verdade. Mas o profissional, ele tem que ser o paciente, porque a gente tem que ter muita paciência, né? Sim, porque assim, e a gente tem que saber entender o paciente em si, né? A gente não fala paciente, né? A gente fala Usuário. Usuário no SUS, né? Eu não sabia. A gente fala usuário no SUS. SUS a gente não fala mais cliente, nem paciente. A gente fala assim, este é o usuário do SUS. E tudo tem código, né? Toda área tem código pra... eu acho que vai passando os anos, vai se reformulando tudo, né? Vai. E aí a gente tem que entender como profissional que o paciente, ele já tá estressado, a gente não sabe como que é a rotina diária dele, a gente não sabe como que é financeiramente em questão a vida dele. Sim. Então a gente, na verdade, a gente que tinha que ser chamado de paciente, né? Os profissionais, assim, né? Falou a gente é estudante, né? Mas você como profissional, né, doutora? Você tem que ter mais um jogo de cintura. Tem que saber ouvir, né? Também. Saber ouvir. Principalmente com os pais, né? Eu acho que quando você faz um tratamento com adulto, é muito diferente quando você faz um tratamento com criança, né? Porque o pai, ele fica muito em cima, a mãe, Sim. né? Às vezes sim, como às vezes não, né? Ah, tá. Né? E começando, assim, o bate-bola, vai. Começando o bate-bola, assim, das nossas perguntas, nós, estudantes de fonoaudiologia, a gente tem algumas perguntas para te fazer em questão do SUS e também pro público da nossa sala ficar inteirado, né? As professoras também. E eu acho que o público em si, a população em si, né? Porque esse podcast, ele vai ser divulgado para todo mundo, né? E todo mundo tirar as dúvidas, entendeu, doutora? Sim. E aí eu vou começar as perguntas de quais os principais desafios que você enfrenta ao trabalhar com pacientes com distúrbios da comunicação no SUS. Então, os desafios, que nem no meu público é mais infantil, Uhum. né? Então, no Sistema Único, a gente precisa muito do apoio dos pais. Então, isso aí é um desafio, né? Por que que é o desafio? Porque muitas vezes os pais acham que eles vão lá e a gente vai fazer mágica, Sim. né? Eu vou trazer meu filho aqui, o meu filho vai porque no Sistema Único não é igual uma clínica particular que você tem as sessões tudo certinho ali. Eu vou fazer 2 vezes na semana. Não, é de acordo com o agendamento. E a demanda é muito grande. Então, eu preciso do apoio dos pais para eles darem continuidade em casa no que foi proposto na terapia.
né? Se o pai não adere junto com o filho, eu não tenho resultado. Não tem um progresso, Não né? tem, não dá para dar, a gente fala, não dá para dar continuidade do cuidado. Sim. E até, desculpa te interromper, doutora, mas até às vezes quando a criança passa regularmente que tem um tratamento particular, até se a família não colaborar e dar continuidade, ou vai demorar mais para esse progresso acontecer, ou talvez nem aconteça. Sim, não é? Imagine nessa situação. Imagine a gente que vai vir um paciente a cada 15 dias comigo. Sim. Então, esse é um desafio. Que daí, o que eu tenho que fazer como profissional? Eu geralmente pego um caderno, peço para a familiar mandar um caderno e eu coloco atividades naquele caderno para dar continuidade em casa. Então, é gagueira? Então vou dar atividade. É trocas fonéticas, fonológicas, então Sim. eu vou dar atividade voltada para aquilo. É leitura e escrita, eu vou dar atividade também para dar continuidade em casa, entendeu? Então, se o pai, né, os pais não colaboram, não aderem ao serviço, aí fica difícil. E em relação à eficácia do tratamento ofertado no SUS, né? Como que funciona, né? E a melhoria, a qualidade de vida desse paciente, como que é acompanhado? Então, vamos lá. No Sistema Único de Saúde, lá no SUS, como que é acompanhado? Então, vamos passar pelas etapas. O paciente chegou, ele vai passar com a sua enfermeira, ele passou com a enfermeira vai encaminhar para o médico, e o médico vai ver, né, de acordo com a demanda ali, de quais categorias. Então, a gente está falando de fono. Aí a mãe relatou alguma agressividade, ou alguma questão ali que ele acha que tem uma suposto diagnóstico vai de TEA. Né? É um suposto diagnóstico, ou de gagueira, ou de atraso de fala. Aí o médico vai encaminhar a porta de entrada para a equipe multidisciplinar é através do médico. Aí o médico vai pôr no grupo, que é através de grupos que a gente tem, porque a demanda é muito grande. Sim. Então, eu tenho grupo de orientação fonoaudiológica, eu tenho um grupo de transtorno do desenvolvimento global, eu tenho um grupo de dificuldade de aprendizagem, eu tenho outro grupo que é avaliação de risco na primeira infância. Então, eu tenho vários grupos aí que eles o médico vai direcionar para esse grupo. E esses grupos incluem no tratamento do paciente? Esses grupos incluem no tratamento do paciente. Certo. E em questão da melhora do paciente, o que você tem a falar para nós, assim? O paciente, ele tem uma boa melhora? O paciente, ele tem dificuldades na melhora? Não, tem sim. Tem melhora sim, né? E essas melhoras, quem vai relatar para nós, assim, profissional, são os pais, né? Os pais que convivem. Então, é muito gratificante quando eu chego e aí o pai chegou e falou, olha, doutora, uma criança que tem muito TEA, né? Ai, doutora, ele já falou a primeira palavra, ele chamou meu nome, Que bonitinho. né? Ai, o outro que falava, né? Ao invés de falar laranja, falava lalanja, né? Cebolinha. Não, agora ele falou, fala pra mim. Eu tenho uma paciente que foi muito legal. Ela é de TEA. Então, hoje ela vai falar pra mim, ela vai chegar lá e falar pra mim, laranja! De tanto que reforçou. Arara! Então, ela falou assim, ela aprendeu aí com você, agora você arruma isso aí. Agora você arruma. Você consertou, você arruma. Né? Consertou demais. Consertou demais. E ela vai tudo que ela fala, a minha professora. Aí eu falo assim, nossa, que lindo que você tá falando, né? Aí ela falou, porque veio pra fono. A fono fica ensinando as palavras, porque ela não falava o R, né? Agora ela fala tudo direitinho. Então, é bem gratificante. Tem, sim, resultado. Em relação às patologias, né, da comunicação que você atende no SUS, como que você aborda elas? Então, vamos lá. Quando o paciente vem, a gente faz a anamnese, né, para ver essa questão do histórico, né, nascimento, familiar, emocional,
toda essa parte, né, escolar, então você vai fazendo tudo isso, aí depois eu pego as crianças, né, no caso, é um dia só com aquela criança, então eu pego os brinquedos, então quais os brinquedos que quando a gente se forma precisa ter para fazer uma avaliação, né? Então eu preciso ter o tapete, eu preciso fazer, né, das categorias semânticas, frutas, carrinhos, aviãozinho, trenzinho, roupinha de boneca, né? A boneca, o boneco, ferramentas, todas essas coisinhas para ver as categorias semânticas. E aí lá eu vou verificar como que é a brincadeira da criança, se está adequado ou não, se a fala dela está adequada ou não. Então aí no sistema único não dá para você chegar logo de início e fazer os protocolos. Não dá para fazer, porque a demanda é muito grande e o negócio é muito frenético. Né? Muita demanda, é frenético. E aí, através daqueles protocolos, no dia a dia, nos grupos, você vai observando e você vai preenchendo. Entendi. Entendeu? Caramba. Aí você vai preenchendo, né? É isso que eu faço. Às vezes eu peço até para os pais filmarem as crianças, peço autorização para eles, eles filmam as crianças, mandam para a gente comunitária e a comunitária me manda para eu fazer a avaliação, né, de trocas, omissões, porque é muito dinâmico. Se você quer fazer a coisa certa, é assim que você tem que fazer, porque senão você não dá conta. É muito dinâmico o negócio. Em relação das patologias, quais são as principais patologias que aparecem Então, vamos lá. Da comunicação? Atraso de fala, atraso motor de fala, gagueira aparece. Que mais? Muito, né, de comunicação também no TEA, tá tendo muito TEA agora, deu um boom agora, né, de TEA, perda auditiva, mas somente mais para idosos, crianças não, é mais difícil de aparecer no SUS. Que mais que eu posso te falar, assim? Mas é mesmo um atraso de fala e linguagem mesmo. É isso mesmo. Entendi. E assim, no SUS aparece muito mais o público infantil ou adulto? Mais infantil do que o adulto. Porque o adulto vai ser mais as questões de disfagia. E aí, de disfagia, já tem né, que é o SER, que a gente fala, que é um centro especializado, né, de reabilitação. E aí é encaminhado para o SER, né? Porque a demanda é muito grande, a gente não dá conta de tudo, né? Mas eles passam por você. Passa por mim, né? Então, eles saíram eles estão internados, aí eles saem do hospital, aí tem uma outra equipe que vai, né? Que a gente fala que é o EMAD, o EMAB, que eles vão, fica uma semana mais ou menos, e aí manda para nós, lá no SUS. A gente também vai, faz a avaliação, e aí vê, é disfagia? Então esse daqui vai ser encaminhado pro SER. Ele tá com atraque, vai ser encaminhado pro... Então, quando é uma coisa muito específica, tem o SER, que é um centro especializado de reabilitação. E aí, você já vai para lá com esse diagnóstico fechado, disfágico. Isso, aí a gente já faz, chama SBAR, o documento, a gente preenche esse documento com os antecedentes, né, da anamnese, o que está acontecendo, quais são os profissionais da equipe para poder avaliar essa criança ou esse adulto, e aí depois de lá, os profissionais avaliam e vê se é pertencente daquele serviço. Entendi. É pertencente àquele serviço, aí mantém lá. Certo. Doutora, uma pergunta. Você falou sobre o avanço, né, dessas crianças, que é gratificante. De quanto em quanto tempo esse paciente volta para você? Você fez o atendimento, passou o dever de casa para os pais? Sim. E aí, quanto tempo esse paciente de acordo com o agendamento, de acordo com a disponibilidade de agenda. Então, hoje está dando em torno de 15 dias. Uma semana vem uma turma, outra semana vem a outra. Entendi. Entendeu? Então, está dando um prazo mais ou menos de 15 dias. Porque o que acontece? Eles falam que é agenda aberta, né? Agenda aberta e tem agenda fechada, mas é mais aberta. Então, todo o público que entra, eu tenho que atender.
esse público, né? Então, esses usuários. E aí, o que acontece? Eu não coloco, então, é grupo aberto, mas eu coloco um limite de crianças, Sim. Tá. né? Eu já tive num grupo, no grupo de TEA, 13 crianças. Nossa. De vários níveis Nossa. de suporte. Uhum. E aí, como que eu ia fazer com aquelas 13 crianças? Aí eu chamei os pais para virem para poder, né, me ajudar a lidar, porque se um desregula, o resto todo começa a desorganizar também. Caramba. Entendeu? E aí eu peço para vir. Então eu coloco grupos, por exemplo, de aprendizagem de comunicação oral, eu coloco 5 a 6 crianças. No de TEA, eu coloco 4 crianças. Entendi. Entendeu? Às vezes o de TEA até demanda um pouquinho mais a cada 20 dias, mais ou menos. Mas é que eu não gosto de muito, porque senão eu não consigo dar atenção para todo Pra mundo. todos. Entendi. E aí fica a qualidade, já peca na qualidade do atendimento e nos resultados. Sim. Entendi. E esse... Não, Desculpa. pode fazer. Pode fazer. É que eu Esse tinha uma outra atendimento, dúvida. ele é, tipo, unificado, assim? É com várias crianças ou não? Então, os grupos são várias crianças, Tá. como eu falei para vocês. Sim. São várias crianças, né? Sim. Então, são os grupos determinados. Por exemplo, o de transtorno do desenvolvimento global. Então, é TEA, síndrome de Down, entendeu? Entendi. Aí eu coloco esses aí no... é comunicação oral, é gagueira, atraso de fala, Entendi. entendeu? Atraso motor de fala, né? Então eu vou fazendo, grupos. Por quê? Eu tenho o momento também de consulta individual, eu tenho, mas é mais entendi. grupo do que consulta individual. Entendi. Aí a consulta individual eu fico para aquelas crianças ou adulto, né? Adulto tem que ser no individual, então eu deixo para o adulto. Entendi. Que mais? Às vezes eu tenho que fazer a avaliação mais precisa daquela criança, né? Eu falei, peraí, tá tendo alguma coisa aqui que não tá batendo para mim. Aí eu agendo para avaliar só aquela criança. Entendi. Entendeu? Por exemplo, quando você vê que aquela criança em específico não está desenvolvendo, aí você precisa de um atendimento somente para ela. Isso. Entendi. Ou, por exemplo, uma criança de TEA que tem o suporte, que desorganiza muito, eu tenho que fazer ela, né, se sentir segura comigo, Sim. né, organizar ela para primeiro depois eu organizar. pegar e falar, não, agora sim eu consigo colocar ela no grupo. Entendi. Entendeu? Bacana. Então a gente vai tendo as estratégias que a gente mesmo vai fazendo. Nossa, Entendi. parece desafiador. É muito Parece muito desafiador. desafiador. Não, é muito. Porque não é só ser fono, tem Não. outras demandas. Sim. Eu ia até tirar uma dúvida em questão de equipe, né? Como é que a Fono atua com outras equipes? Mas eu acho que você já até falou no começo, no início, né? Que primeiro vem com a agente comunitária, ela vai lá, visita na casa, e aí passa pela medicina, enfermagem, enfim. médico. Eu acho que essa era a minha dúvida, você já respondeu, né? E é desafiador, uma eu pergunta acho pequena. Quando essa agente comunitária vai até a casa, é porque você está pedindo para ela ir até lá, porque você precisa coletar? A agente comunitária é o trabalho dela e fazer as visitas das casas uma vez no mês. Ah, tá. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que são 100 casas por mês que ela tem que visitar. Entendi. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, ela vai fazer a visita. Então, o que é a visita dela? Então, às vezes, tem que trocar uma medicação, ou o paciente, a mãe não levou para tomar vacina, entendeu? Ou, às vezes, ela, que nem eu também faço atendimento domiciliar. Ah, entendi. Que nem a questão da pessoa com disfagia, problema de locomoção, né? Cadeirantes, acamados. E aí, pediu a avaliação da fono. Só que aí a agente comunitária vai comigo. Eu não posso ir sozinha. Entendi. Entendi. Não pode ir sozinha. Aí é que a agente comunitária vai. Então, o trabalho da agente comunitária é fazer o cadastro do profissional, do usuário, então, da família, para categorizar, ela está com problema tal, então ela precisa passar com o médico tal, ou na regulação, que é onde faz os agendamentos para especialidades. Então, o que vai acontecer? Na regulação chegou, surgiu a vaga para fulana
do cardiologista. Entendi. Ela imprime, dá pra agente comunitária, a agente comunitária vai na casa, fala, ó, saiu a sua vaga pro cardiologista, vai do hospital X. Aí vai e entrega, entendeu? Que bacana. Eu falo que no meu bairro tem. Eu falo que o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Ele é melhor até do que um hospital particular. Aonde que o hospital particular Vai disponibilizar. vai levar para você, olha, tá agendadinho aqui, ou então, você não levou seu filho para tomar a vacina. Leva, viu? Ou vai saber se você tá bem, porque a gente comunitária... olha, eu vi que você tá com problema de comer, né? Tem que passar numa outra especialidade lá, nutricionista, e ela falou para você que você tá com diabetes, e você precisa ter baixo peso. Olha, ela encontra com a gente na pessoa na rua, falou, você tá comendo docinho, hein? Você tá comendo docinho. Realmente isso não vai acontecer. Onde que no convênio tem alguém que vai até lá? Aonde tem no convênio que você chega, que você não vai no UPA, mas você vai no sistema, na UBS, e tem o acolhe, né? Que a gente falou que é o acolhimento, que o paciente está passando mal, Sim. e ele é acolhido naquele momento ali. E já vai passar com o médico. Aonde que... Você acha que... Não tem isso. Não tem mesmo. Dá um exemplo, mas deixa eu eu acho que até a agente comunitária, ela tem um papel de se familiarizar mais com... de cuidadora, sim, ela tem o papel de cuidadora e ela tem o papel de acolher, de convívio mesmo ali, né? De fazer vínculo com a família, né? O papel dela é fazer um vínculo com aquela família, para ela comparecer de acordo com a necessidade, de acordo... E aí ela pode até ali, levar para você, nesse momento que ela leva ela leva. Aí o que acontece? A gente é dividido por equipes, como eu falei, né? Então, por exemplo, a minha agente comunitária, a gente vai ter a reunião de equipe. Aí a agente comunitária chegou e falou assim, vou fugir um pouquinho da área, só para explicar que a gente também trabalha nisso, fulano de tal tá com um acúmulo em casa. É um acumulador. Sim. Quem pode ir lá, né? Que é da nossa equipe. A assistente social não dá para ir. Ela é da minha equipe. Então eu, como fono, vou lá. Entendi. Não sabia também. Eu, como fono, vou lá também. Gente. Né? Então, não é só no SUS, não é só aquilo. Por exemplo, a assistente social, assistente e a físio, elas ficam até 2h da tarde. E aí fica, a fono e a nutri. Aí chegou alguém lá com uma demanda da assistente social. Aí, quem vai atender? A profissional que está mais livre lá. Então a fono. Então eu vou acolher esse paciente e ver o que é a demanda dele. E aí, a demanda dele é isso? Eu posso ajudar? Não posso? É da minha categoria? Não é. Mas eu posso chegar e falar, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar para assistente social tal dia, ou de quarta é o plantão dela, o senhor vem até aqui, ela já vai estar ciente disso. O acolhimento é feito, né? O acolhimento tem que ser feito. Doutora, eu queria perguntar sobre prevenção no SUS. Em relação às questões da comunicação, existe alguma promoção de saúde no SUS? Sim. Para isso? No SUS, a gente fala que são... como fala que a gente fala? Que são... Não é projetos... Campanha? São campanhas, isso, que são campanhas, né? Então, tem a campanha da voz, aí eu, como fono, vou fazer aquela campanha. Tem a campanha tem a campanha auditiva, eu vou fazer, que nem agora em agosto, tem a campanha da amamentação, que bacana. Aleitamento materno. Então, sou eu que faço. Fora isso de atuar, né, na equipe, tudo, a gente tem times. Então, eu tenho time... Então, vamos lá. Eu tenho time de acumulador, eu tenho time de amamentação, tem vários times. Então, cada equipe da Multi vai fazer parte de algum time. Então, por exemplo, eu faço o time da regulação. Então, o que é o time da regulação? O time da regulação, ele vai avaliar os prontuários. Sim.
para ver se está correto, para ver se está adequado, para ver se aquele fluxo está correto. A gente tem a ONA que vai para fazer a avaliação, então aquele prontuário tem que estar. A linha de cuidado tem que estar bem certinha, né? Então tá tendo linha de cuidado. Então a regulação faz isso. E eu faço parte do outro que é o GAMI, que é o de amamentação. Que é das mãezinhas que tiveram os bebês. E aí é um time ali para ajudar as mães, auxiliarem as mães. Então, a amamentação, então eu faço a palestra, tudo. Eu faço a palestra de desenvolvimento infantil. Então, tudo isso é preventivo. E quando nasce, tem um acompanhamento com a gente, com a equipe multidisciplinar, até os 2 anos de idade. Nossa, a doutora faz tudo, palestra, só que atendimento, onde terapia. é que no convênio você vai ter... Exatamente. Porque assim, o pessoal tem o pessoal visão. deturpa muito, né? Sim. O SUS e o convênio. Todo mundo vê o SUS, né? Abomina. Tô vendo até uma polêmica, né? De uma fulana de tal falando mal do SUS, né? Falando que o SUS. Gente, mas se você for ver, pensar bem, né? Redes hospitalares do SUS, redes de unidade básica do SUS, é muito cheio. Sim, Né? sim. E assim, não é muito cheio porque todo mundo quer, ou porque o governo quer, ou porque a gerente do SUS quer, enfim. Não, é porque a população precisa. E mudou né? também, né? Antigamente, quando você tinha... Nem hoje em dia, os pacientes, eles estão indo na UBS, tá infartando, vai para UBS. Vai pra UBS. Antigamente tinha que ir pra UPA. Pra UPA. Parece que tá mudando o negócio. Eles Verdade. vão pro... Né? Vamos lá para a UBS. Aí a UBS tem que ter a remoção para remover para o UPA. Entendeu? E aí o pessoal tem... tudo. E o pessoal É tem... um vínculo, gente. E o é pessoal um tem vínculo. essa deturpação, assim, falando que o convênio é melhor. Até o convênio demora, né? O convênio demora. Sim. E aí o pessoal reclama muito, assim, tipo, mas vai demorar tanto tempo, assim. Mas, poxa, olha o tanto de gente que precisa de atendimento. Sim, a demanda é muito grande. É o que você tá batendo muito na tecla, é a demanda. A demanda é muito grande. cheia, E né? em relação ao futuro, assim, da fonoaudiologia no SUS, tem alguma coisa que você gostaria que mudasse? Eu queria que mudasse, que a gente tivesse uma sala. Nossa. A sala da fono. A sala da fono, porque no Sistema Único de Saúde, quando você tem uma equipe multidisciplinar, não tem sala para todo mundo. Quem tem sala? Os médicos, dentistas, os odontologistas, as enfermeiras, elas têm sala. Fisioterapeuta tem? Não. Físio não tem. Então, a equipe multi, pelo menos nos 2 lugares que eu trabalho, é a fono, né? É a físio, é a assistente social, é a psicóloga e a nutricionista. Somos em 5 para 2 salas. E aí vocês revezam essas salas. 2 salas. Meu Né? Deus. 2 salas para atendimento. Com tudo isso de grupo? E o grupo, Deus. a gente tem lá a sala de grupo, que é uma sala só, e a gente tem a vantagem, tem um local que eu trabalho, são 2 salas de grupo, e que é uma sala de grupo meio assim, tá com as bebidas, tá com as coisas lá, a gente trabalha. É tipo um porão. A gente tem que trabalhar. E aí a gente vai e faz o nosso trabalho. Né? De acordo com aquilo que, né, me ofereceram, eu tenho que trabalhar. Fazer dos limões uma limonada. É isso mesmo. Então você gostaria dessa melhoria. Eu queria dessa melhoria, que a gente tivesse uma sala, aonde eu tivesse, uma sala desse tamanho, assim, pra mim tava ótimo, né? Que eu pudesse fazer, ter meus brinquedos, minhas coisas e tudo. Eu ando com uma mala. Nossa. Entendi. Porque eu não posso, Arquivo, eu fico em 2 lugares, né? Então eu tenho que levar uma mala. Nossa. Dentro dessa mala eu levo meus brinquedos. Sim. Então o que eu faço? Eu planejo aquela semana. Então, por exemplo, hoje eu vou trabalhar o fonema P, né? Aí eu vou trabalhar aquilo lá, então eu vou trabalhar nas 2 unidades. Então o que eu vou fazer de atividade? Eu vou comer no grupo, aí eu abolo a atividade e
imprimo e tudo, e levo para os dois. Entendeu? Eu tenho que levar brinquedo tal, aí eu coloco tudo na mala. Mas tem coisas da mala que eu tenho Nossa, que mas ter. é muita coisa, Que tem coisas É uma da mala, literalmente. É uma mala de rodinha mesmo. Que eu levo é assim, muita a turma até coisa. perguntou, você vai viajar? Eu falei, não, é meu trabalho Tô indo mesmo. trabalhar. É meu trabalho mesmo. Doutora, eu queria fazer outra pergunta sobre questões de audição. Crianças que têm alguma questão auditiva. Queria saber como que funciona o encaminhamento e se o SUS fornece algum aparelho se elas se elas precisarem. Sim, então como que é? Passa para a enfermeira vai, passa para o médico vê que precisa, tem essa necessidade, pede uma avaliação, né? A gente não tem os equipamentos, então eu encaminho para o CER, que é o Centro de Especialidade, né? De Reabilitação. O CER, a fono do CER vai fazer a avaliação, ver a necessidade, aí vai verificar se tem que fazer o BERA, dependendo da criança, né? BERA, PAIT, ou dependendo da criança, vai fazer a avaliação auditiva infantil, e aí dentro disso, aí viu aquilo, é necessário, aí lá ele faz todo o tratamento, todo o acompanhamento, adaptação, tudo lá no CER. Caraca. Ele tem todo um acompanhamento. E o aparelho auditivo o SUS fornece? Fornece. Fornece? Passada, gente. Caramba. O SUS faz tudo. Nossa, Fornece. E ainda Morde a tem língua gente quem que fala fala mal. SUS. Fornece. É por isso que a gente fala, assim, gente, eu sou fã do SUS, não é à toa que a homenagem do nosso podcast, Sistema Único da Fono, uma alusão, uma singela homenagem ao SUS. E assim, porque o SUS, se você for ver, ele é fantástico. Sim. Não existe SUS em outros países, né? Tipo, pra tudo você tem que pagar. Agora, que nem assim, gente, um aparelho auditivo, pelo que eu estudei um pouquinho, é muito caro. Acima de 8 mil reais. É caro. Sim. É caro. Esse você tá falando mais básico. Então, acima... Tem o Entendeu? coclear, não é? Tem o Implante implante coclear. Esse é caríssimo. O SUS fornece também. Meu Deus, gente. Então. Faz a Tudo bem, eu não quero cirurgia. precisar. Faz a cirurgia. Então, o que faz? Passa no CER, eles vão verificar a necessidade daquele paciente. Antes de ir para o implante, ele faz o teste com o aparelho auditivo. Depois que ele fez o teste com o aparelho auditivo, o otorrino vai fazer a avaliação, ver a necessidade, aí sim parte para verificar os testes, para verificar a possibilidade do implante. E tem os hospitais indicados para fazer? Porque assim, tem, eu conheço um que é o Hospital das Clínicas, né? Sim. Que tem o tal do Reouvir. Sim, o Reouvir é maravilhoso. Isso, Reouvir. Que lá no Reouvir, além deles fazerem, faz a cirurgia, e aí lá no Reouvir, ele tem toda uma... Porque quando a gente põe um implante, depois tem um tempo para ligar ele. Ah, tá. Não chegamos nessa parte ainda. Tá dando spoiler. Tô dando spoiler, então. Tem um tempo para você ligar. Gente, que bacana. E a regulagem do implante é diferente da regulagem do aparelho auditivo. Quando quando o médico, enfim, o otorrino, ele coloca esse aparelho coclear, o fono ele acompanha na cirurgia ou não? Depende do profissional que tá, mas geralmente acompanha. Entendi. Que legal. Acompanha. E aí é o fonoaudiólogo que liga o chipzinho lá, é o fonoaudiólogo que Falou pra liga. você. E ele que programa isso. Né? Que legal. É muito legal. E a regulagem é completamente diferente do aparelho auditivo. O raciocínio é diferente do aparelho auditivo. Fonoaudiologia fazendo história, sempre. Doutora, eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você utiliza a tecnologia para apoiar o seu trabalho? Então, vamos lá. Existe hoje, né, algumas plataformas, né, alguns sites que te auxiliam, que têm atividades digitais voltadas para fonoaudiólogos, né? Eu faço parte de um que eu gosto muito, né? Vou até fazer propaganda dele. Chama Clube Fono.
Você paga por mês, então eu levo um tablet, né? Que legal. E aí, por exemplo, lá tem o teclado, tem de motricidade, então dá para imprimir. Então vai ter um cachorrinho com as linguinhas para o lado, para cima. Então lá eu tenho muitas ferramentas que eu uso Caramba. para trabalhar no SUS. Então eu imprimo em casa, porque a minha impressora é colorida e as crianças gostam mais de cor. O SUS é só branco e preto, né? Sim. Então eu imprimo tudo coloridinho em casa. Aí eu corto tudo, passo para eles no caderno, a gente faz as atividades. E aí no site também tem atividades digitais, né? Entendi. Online que eles têm. Aí eu utilizo algumas atividades, principalmente quando é no individual. Então, Mas no individual, ele acaba me auxiliando. tem recursos de atividades e tem recursos para imprimir, para você Pra fazer imprimir, atividade fazer em atividades. terapia. Que legal. Então ele acaba me ajudando bastante. Então isso é sua responsabilidade. É minha responsabilidade. A OS que você atua atualmente, ela não te dá esses recursos. Não. Ela não te dá um script que, olha, você tem que fazer isso e Não. isso com os pacientes. Não. Ah, então é sua responsabilidade. É minha responsabilidade. Você que faz Eu todo sou esse... responsável pela minha atividade profissional, pela minha categoria. Entendi. Entendi. Tá Né? certo. No SUS você não vai ter nenhum amiguinho lá. E quando você chegar, Ai, vai chegar vai falar assim, oi, colega, tudo bem? Não vai ter nem... Pode falar? Não vai ter nem... Meu Deus. Não vai Não. ter nenhum chat GPT que vai falar assim, olha, é assim que É assim que funciona. tem que fazer. Não vai ter também. Chat, o paciente está seu falando risco, aqui. seu risco e conta. Meu Deus. Você tem uma responsabilidade, uma responsável técnica. Ah, Que tá. fica na unidade central lá, que ela fica lá. É uma técnica, né? A gente fala no TEP, né? E é uma responsável técnica, de fonoaudiólogo, a responsável técnica, que vai verificar, ela vai avaliar, então ela vai até lá para ver se você está fazendo certinho, se está preenchendo os campos do sistema corretamente. É uma coisa tipo meta. Você tem meta. No SUS você tem meta. Meu Deus. Não quero mais. Você tem meta. Eu quero só utilizar o Mas meta, como que você fala assim? Meta do quê? Meta de atendimento? Meta de atendimento. Você tem meta. Então, eu tenho meta para atender, eu tenho a meta de grupo, eu tenho meta de domiciliar. Uau. Você tem meta. Você tem É uma cumprir- meta mensal? É uma meta mensal. Ah, agora eu quero saber a meta. É uma meta mensal. Não. A gente Deixa tem uma pra meta. Deixa pra outro momento. Você tem metas, né? E você tem que cumprir essas metas. Quando você não cumpre as metas, eles te chamam lá para falar, ó, você não cumpriu. Por quê? O sistema único, a prefeitura paga para essas empresas do sistema único, né? Que se fosse uma terceirizada, vamos dizer assim. Então a gente tem um investimento. Entendi. E aí tem que cumprir para a unidade receber aquela verba. E aí, se você não bate meta, Se não você bate perde. você tá ganhando, mas a não UBS, tá, eu tô ganhando, mas a UBS está perdendo. Não tá tendo aquela verba. E aí não é né? vantajoso Aí pra não é UBS. vantajoso. Entendi. Eu vou brincar aqui, né? A minha gestora fala, gente, usa fono. Porque a fono é um investimento caro para nós. Ela fala desse jeito. Às vezes eu tô tiririca da vida. Aí eu falo, gente, usa fono, porque sou investimento alto, tá? Eu sou cara. Eu sou cara, querida. Aí ela pega aí as meninas, usa fono. Aí eu, gente, me use. Por favor. Por favor. Doutora, quais são as principais necessidades de treinamento e capacitação que você identifica para os profissionais de saúde que trabalham no SUS em relação à fonoaudiologia? Se você for trabalhar no SUS, uma coisa que, para mim, né, faz 1 ano que eu tô no SUS. Então, eu trabalhava em empresas particulares, né? Sim. Então, eu acho que você tem que fazer o curso de saúde pública, Uhum. né? Se você puder fazer uma pós de saúde pública, para você estar ciente das normas da instituição, né? Das normativas, porque são muitas as normativas, Eu nem imagino. né? É aquela lei 8080/90. Tem muitas normativas, né? Para você estar ciente. E fazer os cursos de acordo com a demanda. Não adianta você se formar ou você já sair que nem uma louca fazendo curso, né?
quando eu me formei, eu não queria fazer a audiometria. Mas A nossa professora falou a mesma Estamos- coisa. eu não queria áudio de jeito nenhum. Bebeu uma coca. E aí eu gostava de aparelho, mas não queria fazer áudio, né? Conheço. E aí, quando eu me formei, há muitos anos, há 20 e poucos anos atrás, né? Não tinha celular, né? E aí eu falei assim, e agora? O que Paula vai fazer? Paula ama aparelho, mas Paula não gosta de áudio, né? Vou fazer linguagem? Nossa, mas ficar fazendo aquele objetivo, né? Qual é o objetivo? Qual que é, né, atividade proposta e tal? Aí eu falei assim, vou mandar para... Aí a minha professora chegou e falou assim, Paula, manda lá para as empresas de aparelho e tal. E aí eu falei, então eu vou jogar. Eu fiz um monte de currículo e pus no correio para aparelho, para linguagem. Falei, o que vier veio. O que chamar. Né? E aí, no fim, veio o aparelho auditivo. A primeira empresa que eu trabalhei de aparelho foi a Audibel. Eu posso falar aqui porque eu adoro a empresa, eu adoro as pessoas nela, que foram que abriram as portas para mim. Né? Então, quer dizer, eu fui pega pelo aparelho auditivo. Sim. Aí agora, depois de alguns anos, eu falei, não, eu quero um novo desafio. Né? Eu falei assim, não, já tô com 20 e poucos anos, já tá me enjoando essa coisa de aparelho, que é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Só vai fácil mudando a demais. tecnologia, tá muito fácil, né? Eu já aprendi de tudo aqui. Aí eu falei assim, não, né? Já aprendi o mascaramento, demorou um tempo, Ai, meu Deus, já aprendi no Não fala não. Aí eu Não falei fala assim, não, doutora Paula. Esse não é um assunto Esquece o Realmente, mascaramento, por mascaramento, favor. eu não quero saber dele. Por favor. Então, aí eu peguei e falei assim, não, então eu vou partir, vou para um novo desafio. E aí eu fui fazer a pós em intervenção em aba, entendeu? Você fez a pós em Tô terminando ainda, né? Quer dizer, eu parei, aí depois agora eu voltei de novo. Tô fazendo a pós em aba, né? Por quê? Porque a demanda hoje é muita dificuldade, é muito transtornos, dificuldades intelectuais, né? A gente vive hoje num mundo que tem muito acesso a telas. Sim. E isso está acabando com a mente, com a comunicação, Sim. atrasando fala, porque está tudo muito fácil. Sim. Então, agora é o momento da fono. Agora é o nosso momento. Sim. Né? Agora que a gente vai começar a ser valorizado. É agora que a gente tem que aproveitar. Então, ver aonde é que vocês se encaixam e vão estudar daquilo que vocês se encaixam. Né? Que nem você acha que foi você que falou de fono hospitalar. Se formou bem, hospital, ele quer pós. Ele não quer experiência, ele quer pós. Já diferente do SUS. Porque o SUS, se você tem a pós que você falou em saúde da família... Não, eu falei de saúde pública. Saúde pública. Se você já tem a saúde pública como pós, você já entra no SUS. Já entra no SUS. Não tem uma pós específica Não tem na uma pós. fono. Não tem uma pós específica. Se você tiver. Entendi. É que no meu caso, né, e ainda tem essa questão: se você tiver pós em saúde pública, depois que você tá lá dentro, você demanda outros cargos. Gestor. RT. RT. Por quê? Tá. Porque você precisa ter essa graduação, essa pós de gestão pública. Entendi. RT que vocês falaram. Responsável técnico. Ah, né, é. que fala. Responsável técnico. É porque toda empresa tem, né? Tem, Um responsável Sim, técnico, tem, né? No tem. SUS também tem. No SUS também tá. tem. Né? Entendi. E aí você tem que estudar na área que você quer atuar. E aí estudar mesmo, sabe? É afinco. Porque agora tá abrangendo tudo para vocês. E tudo é muita coisa. E tudo nos assusta. E tudo nos assusta, né? Mas não, com o tempo vocês vão vendo. Vai clareando mais e vão ser ótimos profissionais. Ai, Deus te ouça. Amém. Doutora, como você avalia a acessibilidade e a equidade no acesso aos serviços de fonoaudiologia no SUS? Então, foi aquilo que eu falei, né? Hoje é muito fácil você, né? Tem a agente comunitária que está ali e que vai auxiliar. A agente comunitária vai avaliar. Tem essa criança que está com atraso de fala. Já manda para a enfermeira, já discute na equipe, já manda para o médico, já manda para nós, entendeu? Então, o acesso é muito fácil, né?
diferente de você ir, né, não criticando, né, e criticando o convênio médico, né, é diferente de você ir num convênio médico. Você vai passar no médico, aí depois você passou no médico, ele te indicou o fonoaudiólogo, aí você vai ligar lá no convênio para saber aonde tem um profissional, para ver se aquele profissional atende, e aquele profissional tem tantas sessões que só que ele pode atender. Nossa. Posso te fazer uma pergunta? Pode. O paciente, quando você inicia o tratamento, quando chega o fim desse tratamento? Tipo assim, olha, esse paciente aqui tá de alta. Então, como que chega? A gente também cria vínculos também, né? É uma parte bem difícil também, né? Porque a gente acaba também criando vínculos com os pacientes, né? Mas é através de avaliações que você vai fazendo com aquele paciente, né? Então, por exemplo, você viu que era o fonema R, né? Aí você deu a atividade e tudo. E durante aquelas observações das atividades, você viu, já está com a consciência, já tem a consciência, já teve a aquisição daquele fonema, tudo, já dá para dar alta, né? No SUS, eles falam para a gente que é no máximo 10 sessões. Mas acaba ficando mais porque as demandas vão mudando, né? Sim, então, tem uma paciente que tem o fonema XYZ, vai. E aí, eu tratei aquele lá, agora tem que tratar esse outro, né? Não consigo em 10 sessões tratar tudo, né? E entra também naquela questão que você citou, que você ressaltou, metas, né? Porque é um ciclo, né? Se você permanece com aquele paciente ali, as metas você não vai bater. Não, você vai bater as metas porque é do grupo, né? Então tem a quantidade lá e você vai bater porque você está atendendo, né? Só que não tem... a demanda é muito grande, como eu falei, a demanda... Então tem que ter esse fluxo, tem que ir rodando esse fluxo. Mas se você fica com um vínculo muito afinco com esse paciente ali, perdurando esse paciente nos atendimentos, não atrapalha esse fluxo? Atrapalha. Então. Atrapalha. Entendi. Atrapalha? Porque daí não vai vir outros. Então, porque aí esse paciente Entendeu? que tá ali perdurando, toma aí não vem de outros. Aí o que tem? Eu tenho uma estratégia que eu tenho, um grupo de orientação de fonoaudiologia. Aí eu mudo aquele paciente para aquele grupo. Porque daí eu só vou dando atividades no caderno e a mãe vai fazendo em casa. Sim. E ele volta naquele grupo uma vez no mês, e aí eu olhei, então cada profissional vai tendo a sua estratégia. Entendi. Entendeu? Legal, cada profissional tem sua estratégia. Bacana. Isso. Doutor, é isso. Nossa, a gente tá muito feliz. Esse é o nosso primeiro podcast. Que a gente montou, né? Que nós alunos montamos, né? Sistema Único da Fono. A gente está feliz por ser o nosso primeiro podcast. A gente está feliz pela sua presença, né? Imagina. Graças a Deus, muito obrigado por você ter aceito, né? Eu tenho certeza que a entrevista aqui foi muito válida, muito enriquecedora, né? O público da Unicid, o restante do público também, eu tenho certeza que vai gostar, né? E a gente só tem que te agradecer mesmo. Muito obrigado pela disponibilização, pela boa vontade. Sim. E a gente senta aqui nessa mesa e a gente vê que a gente tem muito ainda a aprender, né? E cada fala sua, cada experiência sua enriquece cada vez mais, não só para quem está aqui sentado nessa mesa, mas para quem também vai assistir o podcast. Obrigada também por acalmar, por acalmar nossos ânimos, tranquilizar a gente, que a gente sabe que vem muitos desafios por aí, mas que se a gente buscar conhecimento, né, e meter as caras, é assim que se fala. Isso mesmo. Ir pra cima, meter as caras, que vai dar certo. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer do fundo do meu coração, eu amei. Foi muito legal essa conversa, foi gratificante pra gente, porque assim como nós, tem outras pessoas, e principalmente a população de baixa renda, que não sabe que o SUS fornece todo esse serviço. E tem muitas crianças, que nem você falou, que hoje está crescendo muito o número de crianças que têm essas dificuldades, esses atrasos, e os pais não sabem o que fazem. E aí crescem adultos com dificuldade de entrar no mercado, de ingressar em novas oportunidades. Então,
foi maravilhoso essa troca. E o intuito desse podcast, assim, espero que venha outros Sistema Único da Fono, mas eu acho que o intuito desse podcast é justamente o que a Bru falou, né? Expandir essa informação de que o SUS ele funciona, de que tem especialidades no SUS, como fisioterapia, odonto, medicina, fonoaudiologia, e que a fonoaudiologia ela atua no SUS, né? E isso é uma forma de informação, levar a informação, ampliar a informação, né? Eu falo que tem mais fono no SUS do que nos convênios médicos. É mais fácil o SUS, que os próprios pacientes relatam isso. Né? Tá sendo mais fácil eu arrumar fono aqui no SUS do que eu ir lá no convênio médico, doutora. Aí eu falei assim, que bom, né, que eu tô aqui. Cara, só pra lembrar. Eu sou cara, me usem. Me usem. Mas é isso. Olha, mas fica a nossa gratidão aqui. Tá? Doutora, a gente fez uma surpresa para você. Eu vou pedir para nossa produção pegá-la, por favor. É um singelo mimo. Que bonitinho. Tá? Mas é de coração. É uma forma de agradecimento pela sua presença aqui. A gente sabe que o seu tempo é corrido. A gente sabe que você veio do seu serviço e se dispôs a estar aqui, né? E essa é a nossa gratidão para você. Imagina. Tá bom? Eu agradeço. É de coração mesmo, tá? Doutora. Deixa eu devolver pra ele. Você vai ganhar a nossa caneca. A nossa caneca. Sistema Único da Fono. É isso aí. Tá? Muito obrigada. Eu te agradeço. O que eu tenho que falar aqui pro pessoal que está se formando agora, né? Eu sou uma apaixonada pela área de fonoaudiologia. Suspeita. Né? Eu sou dislexa. Sou. Por isso que eu parti para fono, né? Eu trocava o B pelo P, o M pelo N, o D pelo T, né? Tinha uma descalculia. E eu fui fazer terapia fonoaudiológica, foi aí que eu me apaixonei pela profissão. Na verdade, eu queria ser pediatra. E passava passava para a segunda fase, e aí de lá eu não conseguia e resolvi fazer a fonoaudiologia. Fiz comércio exterior. No comércio exterior, descobri, né, eu já tinha condições de pagar a faculdade de fonoaudióloga e vir o meu tratado em cima da minha mesa, porque no comércio exterior queriam que eu fizesse MBA de comércio exterior. Nossa. E aí viram o meu tratado, me chamaram no aquário, que eu falo lá, que era de reunião, e me colocaram, ou você continua com a sua fonoaudiologia, ou você faz MBA, ou você continua com a sua fonoaudiologia e a gente vai te demitir. Eu falei assim, então aonde que eu assino aqui a minha demissão? Caramba! Né? Por amor mesmo, porque lá eu ganhava muito mais do que eu ganho hoje, ganhava muito mais como comércio exterior. Sim. Então é muito gratificante você ver tanto num aparelho auditivo, uma criança voltando a sorrir para a mãe, né, escutando a voz da mãe, do pai, ou a sua própria voz cantando uma musiquinha para ver se o aparelho está funcionando direitinho. É muito gratificante uma mãe chegar e falar para você, olha, meu filho começou a falar, né? Ai, meu filho agora está pronunciando correto. Nossa, doutora, meu filho evoluiu. É muito gratificante ser o profissional, né, o usuário lá, o genitor, né, chegar para mim e contar para mim, olha, aconteceu isso e isso, ele escutou aqui, né, fez a imitação do brinquedo e tal. Nossa, é muito gratificante. Sim. É muito gratificante. Né? É muito emocionante. Tem coisas ali que você nem imagina que você foi capaz de fazer para uma criança, para um idoso. Você mudou uma vida, né? Você muda uma vida, entendeu? É aquela coisa, né? Você salva vidas. Você salva vidas. Existem várias formas de se salvar uma vida, né? Sim, e você salva vidas. Então eu acho assim, vão mesmo, terminem a faculdade, não fique com medo. A vida é feita de desafios. Né? A vida da gente é feita de desafios. Se desafie mesmo, estude, né? Eu vou falar uma coisa que a única coisa que a gente leva dessa vida é o conhecimento. Então estude. Sim. Estude que tudo dá certo no final. E se joga.
né? Né? Com Você responsabilidade. Mas você joga. E dá tudo certo. Se fazendo com amor, tá tudo certo. É isso. Pessoal, então a gente vai chegando ao fim desse primeiro podcast maravilhoso que a gente teve com a doutora Paula, né? E com os colegas da minha classe. E a gente quer desejar uma boa noite para vocês. Espero que vocês gostem da entrevista aqui do podcast Sistema Único da Fono. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente.